Queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago aqui uma palavra assim maravilhosa para nós estudarmos mesmo a palavra de Deus, ver a vontade de Deus, né? Como Deus age, né? Aqui em Atos 20, né? Nas viagens de Paulo, né? Então Deus nos mostra aqui coisas gloriosas, poderosas, que Paulo também realizou, né, irmãos? Então, é uma palavra assim, um trecho pequeno, mas onde Deus fala muito ao meu coração e ao teu coração, né? Para que nós venhamos saber que Deus opera na vida daqueles que o buscam verdadeiramente, né? Então, já pedindo logo de início que os irmãos se inscreva no meu canal, dê um like, né? E ative o sininho de notificação, amém, irmãos? É para a obra do Senhor. E diz aqui, em Atos 20, a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para uma refeição, Paulo começou a falar aos presentes, visto que ia partir no dia seguinte. Ele prolongou o discurso até a meia-noite, de modo que haviam várias lâmpadas na sala do andar de cima, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, caiu num sono profundo porquanto Paulo falava e, vencido pelo sono, despencou do terceiro andar. E quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, deitou-se sobre ele, abraçou-o e disse: Parem com esse tumulto, pois ele está vivo. Paulo subiu então, partiu o pão e comeu, né? E continuou conversando, né? Por bastante tempo, até o amanhecer. E depois foi embora. Então levaram um rapaz vivo, muitos consolados, né? Então, irmãos, olha só. Paulo estava fazendo várias viagens por Troade, por Filipos, né? E os discípulos se encontraram com ele ali em Troade e ele tinha já passado uns 5 dias na cidade e tudo, e ele se reúne com os irmãos para prestar culto ao Senhor e tomar a Santa Ceia, porque fala aqui que ele parte o pão, né? E come. Então ele aproveita para fazer a Santa Ceia com aqueles irmãos que ali estavam, porque ele ia embora e possivelmente não voltasse mais a Troade, né? Então, Paulo, ele começa a fazer a sua pregação. E ele estende um pouco mais, porque visto que todos ali estavam interessados naquilo que ele estava falando da parte de Cristo, e todos ali ficaram tão cheios do Espírito Santo, né? E não tiveram pressa nenhuma naquilo que ele estava passando para os irmãos ali, né? Eles estavam contentes porque Paulo estava ali e trazendo uma mensagem poderosa da parte do Senhor Jesus, né? Porém, tinha esse rapaz que também andava com ele, né? O Eutico, e ele, eu acredito que por dias estava andando também com eles, acompanhava eles, né? Porém, ele se senta na janela para ouvir e ali ele foi tomado por um sono profundo, né, irmãos? Nada é por um acaso. Também acredito que isso ocorreu para mostrar o quanto que Paulo verdadeiramente estava com o Espírito de Santo de Deus e o quanto que Paulo verdadeiramente estava convertido a Jesus Cristo, né? Todos já sabiam quem Paulo era, né? Antes ele era Saulo, perseguidor da igreja, né? Perseguia os irmãos, né? Aí, bem, teve aquela conversão dele toda, né? E aí ele sai a, a evangelizar, né, irmãos? E
E ele está ali na posição dele de pregar a palavra de Deus. E esse jovem, ele se senta ali na janela, porque eu acredito que a janela tinha uma espessura assim, mais ou menos de uns 20 centímetros de largura, porque as casas lá eram feitas tipo de pedra, e eram um pouco mais largas as coisas, assim, né? Então, eu acredito que era bem largo a espessura ali da janela, para ele estar sentado na janela, né? E ali ele caiu num sono profundo. E fala aqui, relata, que, e Paulo continua pregando a palavra, né? Só que quando percebem um barulho, que aquele rapaz despenca daquela janela. E eles estavam no terceiro andar, irmãos. Não é baixo, né? Realmente, despencando do terceiro andar, é morte na certa, né? E ainda mais que ele estava dormindo, né? Na queda que deve ter despertado. E ele cai lá de cima. E acredito que todos paralisam ali por conta daquela situação, interrompe-se ali aquela assembleia, né? Aquela comunhão que estavam ali por conta desse fato. E eu acredito que tem aqueles que são mais alvoroçados, descem gritando, ai, deve ter acontecido isso, imaginando tanta coisa, ou falando muita coisa. Tanto é que lá na frente Deus repreende, através de Paulo, aquele tumulto que estavam fazendo ali, né? E ali, Paulo, como todos desceram para poder saber que realmente tinha acontecido, ele também desce para poder ver, e ali fala que ele faz o ato também de se debruçar ali sobre o rapaz, e ali com certeza aqueceu o corpo dele, né? E o Espírito Santo tornou ele a vida. E ele fala: parem com esse tumulto. O rapaz está vivo. E ele simplesmente deixou ele lá como estava, no chão, e um ou outro dos mais curiosos deve ter ficado ali para poder ajudá-lo, né? Aí, enquanto isso, ele fala assim: retome as suas posições, né? E deve ter determinado um ao outro para ficar ali para poder levantar o rapaz e tudo, né? E ali eles sobem de novo, e ali ele faz a Santa Ceia, né? Porque diz que ele come do vinho ali, ou toma do vinho e come do pão ali, né? E eu acredito que todos ali também tomam, né? E, e logo em seguida, ah, diz assim, né? Que ele continuou conversando. Ia ficar até só a meia-noite, porém, como por conta do tumulto, né? Atrapalhou um pouco ali o diálogo dele, né? Falando da parte do Senhor Jesus. Aí ele resolveu estender. E com a maravilha que veio depois, que foi que o rapaz se levantou, estava vivo, estava bem, né? E ali muitos ficaram consolados pelaquela atitude dele e por saber que o Espírito Santo de Deus habitava nele, né, irmãos? Então, foi uma coisa assim gloriosa, maravilhosa, né? Então, todos se alegraram com aquilo ali. E eu acredito até que esse menino se restabeleceu e subiu e também tomou a Santa Ceia do Senhor, para mostrar ali o poder de Deus, que Deus estava na vida de Paulo realmente, e todos ali ficaram estarrecidos, ficaram ali abismados com a situação. Como assim? Ele caiu do terceiro andar e tá vivo e nada tá quebrado, né? Por que não fala que ele sofreu um dano maior? Não. Ele caiu, mas o próprio Espírito Santo que estava ali naquela reunião, o apara, né, o conforta ali, e não deixou que ele se quebrasse nada, simplesmente fala aqui que ele estava morto, mas pelo ato do Paulo vir sobre ele, né, se debruçar ali sobre ele, fez com que ele
acordasse, né? E aí levaram com certeza o rapaz lá para cima, tomou Santa Ceia também, participou ali, e com certeza o sono dele foi embora, né, irmãos? Porque talvez tenha sido até algo da parte do adversário para poder envergonhar Paulo ali, né? Ou algo parecido, mas Deus estava verdadeiramente ali na vida de Paulo. Deus estava verdadeiramente ali com ele. E aí, quando ele faz esse ato ali de se debruçar em cima do jovem, e ele percebeu que o seu coração batia normalmente, que ele estava vivo, que ele estava bem, ele volta para os seus afazeres de novo. E não deixou com que aquilo dali ficasse grande, tomasse um outro curso. Não, realmente o menino foi retratado, foi, né? Voltou a estar bem e no convívio deles todos, e serviu como um grande testemunho, né, irmãos, da parte do Senhor, tanto para a vida de Paulo, como para a vida daqueles irmãos que estavam ali, né, que não se detiveram, que estava ali para ouvir a palavra do Senhor, tanto para o jovem que estava ali, que foi ele a experiência, né? E ele reconhecer o quanto que Deus foi glorioso na vida dele também, né? E na vida daqueles irmãos que iam velar aquele corpo ali. Porém, não era a hora também daquele homem, mas estava já escrito que Paulo ia também a ressuscitá-lo, né? Na realidade ali, porque logo no início aqui fala quando ele cai morto, né? Mas Paulo também ressuscita ali de qualquer maneira aquele jovem, né, irmãos? Então, o poder de Deus ele está sobre a vida daqueles que o temem, né? Quem teme ao Senhor Jesus, né? O nosso Deus que é todo-poderoso, é santo, ele quer ver em nós o verdadeiro amor, a verdadeira dedicação, a adoração a ele, o compromisso de servi-lo, o compromisso de deixar ele maior do que todas as coisas nas nossas vidas, irmãos. Porque quem faz tudo nas nossas vidas é o próprio Senhor Jesus. O nosso ar que nós respiramos é concedido pela graça do poder de Deus, irmãos, né? É pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos em plena comunhão, passe nós por onde passarmos, aconteça o que viermos acontecer, ele é poderoso para nos levantar, como diz aqui, ele levantou aquele homem. Ele pode te levantar na tua vida sentimental, ele pode te levantar na tua vida financeira, material, ele pode te levantar na tua vida, né, no teu relacionamento, socialmente. Se você como é que fala? Se muitos não acreditam mais em você, Deus pode te levantar, irmãos. Ele que pode fazer o milagre. Ele é que tem o dom da vida. Ele que pode te colocar em lugares altos, para que nós venhamos a crer verdadeiramente que Ele pode fazer isso. Ele é o Deus que nos tira da sepultura, viu, irmãos? E coloca até nos lugares mais altos, onde muitos pensam que nós já estamos mortos, talvez até sepultados do sétimo dia em diante, mas quem nos dá vida e vida com abundância é o próprio Senhor Jesus, e Ele tem vida hoje para mim e para ti. Basta que nós venhamos assim, ser dedicados a Ele, que nós não venhamos desviar o nosso pensamento, que nós venhamos assim, crer verdadeiramente que Ele pode. E Paulo pôde ali ressuscitar aquele jovem ali, que ele voltasse a se levantar, a se erguer, por conta do poder de Deus. Não era por conta de Paulo, era por conta do poder que havia em Paulo. Amém, irmãos? Temos que entender isso. Por quê? Ele reconheceu o poder de Deus, ele reconheceu a grandeza do Senhor, e nesse reconhecimento, ele abandona tudo aquilo que ele fazia e agora vive nele, né, uma nova pessoa, que é Cristo Jesus que está na vida dele. Amém, irmãos? Que isso sirva também para nós, né? Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos se inscrevessem, dessem um like. A paz para todos.